Meu nome é Erika Damasceno, sou graduanda em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, vinculada ao NEAI, o Núcleo de Estudos de Autoria Indígena. Também sou bolsista CNPq no projeto As Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil, coordenado pela professora doutora Suzane Lima Costa. O projeto As Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil tem se desenvolvido a partir da criação do acervo virtual de cartas escritas pelos próprios povos indígenas, em diferentes contextos de produção e utilizando procedimentos de escrita, que nos apresentam uma série de reflexões sobre a autoria coletiva desses textos e sobre o que é escrever as cartas na cena contemporânea. É importante salientar que, para a análise que fazemos das cartas, ainda que considerando procedimentos e quesitos intratextuais, acionamos a leitura crítica e sensível desses textos, por se caracterizarem documentos expressivos, que contam uma outra história do Brasil, observando mecanismos, como definiu Lima Costa, em 2018, como o ethos da repetição, o ato de solicitar a resposta do Brasil, o destinatário das cartas. No meu recorte de análise atual, que consiste em cartas produzidas no ano de 2017, pode-se perceber como essa literatura não apenas apresenta um contexto social em forma de registro, mas ela também está inserida no movimento feito pelo signatário, ou signatários, em se fazer presente através dessas produções, pensando aqui a definição de Foucault da carta como uma reflexão e constituição de si, presumindo um outro, mobilizando também o exercício da alteridade. Para tanto, reunimos cartas dos povos indígenas de 3 períodos da história política e literária do Brasil. De 1630 a 1680, que denominamos Antes do Brasil, de 1888 a 1930, na Nação Brasil, e entre 2000 e 2018, que chamamos de O Presente Brasil, as cartas contemporâneas. E a partir da leitura destas, analisamos, observando procedimentos como a marcação pronominal na escrita, ao se referir a si e ao outro, a estilística na descrição de imagens, o contexto de produção, como nas cartas de pós-lutas, resultantes de assembleias gerais ou cartas íntimas trocadas entre os povos, em questões de endereçamento, pela presença de um único ou vários destinatários, quando não se apresenta indefinido. E a autoria, pensando nas cartas como expressões autobiográficas e etnográficas, e no próprio conceito de autoria nessas produções. Dito isso, apresento uma carta escrita pelo povo Capó para apresentar algumas dessas questões. Essa carta foi produzida pelo Conselho de Gestão Capó, em julho de 2017, endereçada ao povo Munduruku, no contexto de mobilização contra o recorrente tema de construção de empreendimentos em terras indígenas. A carta é escrita na primeira pessoa do plural, e é possível perceber como o termo parentes é um tipo de procedimento utilizado para expressar esse sentimento de comunidade. Aqui, nessa carta, o outro destinatário também compõe o nós autor. A repetição dos pronomes possessivos na primeira pessoa do plural, como em nossa luta, de nossa vida, nossos passos para bem viver nos nossos territórios, comunica esse sentido de unidade e solidariedade entre os povos indígenas, além da alusão à natureza e espiritualidade, apresentando uma estilística no texto. Conseguinte, observando essas produções, podemos construir o perfil biográfico desses autores, utilizando esses e outros modos de análise reflexivos para pensar a autoria de cartas pelos povos indígenas. O projeto está se desenvolvendo e ainda há muitas cartas para serem coletadas, trabalhadas e pensadas a partir das questões de autoria, arquivo e endereçamento. Posteriormente, iremos desenvolver a pesquisa de cartas em outras temporalidades, como dito anteriormente, envolvendo produções do período colonial, pós-colonial e também da contemporaneidade, delineando contornos mais expressivos, como no meu recorte do período colonial, para pensar a presença indígena na história do Brasil, a partir da análise das cartas produzidas por Antônio Paraupeba no século XVII. Portanto, foram apresentados aqui apenas os resultados parciais, visto que os desdobramentos da pesquisa envolverá a construção do perfil biográfico desses autores e o desenvolvimento de conceitos, o que contribuirá também para os estudos na área.